Nós estamos pregando no livro de Gálatas. Hoje é a nossa quarta mensagem no livro de Gálatas. E Gálatas tem um porquê o apóstolo Paulo escrever para os irmãos das igrejas da Galácia. E talvez você que não faltou nenhum culto sabe o porquê Paulo escreve à igreja da Galácia. E para você que está aqui a primeira vez, Paulo escreve para aquela igreja porque um outro evangelho estava entrando no meio do povo de Deus. Um erro doutrinário chamado galacionismo estava alcançando espaço no meio da igreja. Então Paulo escreve essa carta, foi a primeira carta que Paulo escreveu. E Gálatas é o primeiro livro do Novo Testamento. O primeiro livro escrito do Novo Testamento é o livro de Gálatas. Então Paulo está em Antioquia, na Síria, e ele escreve esta carta para os irmãos da Galácia. Alguns estudiosos dizem que a Galácia ficava numa região da Europa, hoje a Turquia moderna. Paulo escreve para aqueles irmãos, eram várias igrejas que existiam naquela região, e Paulo escreve refutando o evangelho que não era o evangelho de Cristo. E hoje o nosso tema é conversas delicadas. O que é uma conversa delicada? É aquela conversa que a gente deixa para depois. É aquela conversa que a gente fica empurrando com a barriga. É aquela conversa que a gente não quer que ela aconteça. Porque a gente não quer entrar em assuntos difíceis. Isso acontece muitas vezes dentro da nossa casa, dentro da nossa família. Isso às vezes acontece dentro do trabalho, no relacionamento conjugal. Isso acontece muitas vezes entre amigos. Eu quero ler o texto que nós vamos ver. É desta conversa do apóstolo Paulo com o apóstolo Pedro. Vamos ler Gálatas capítulo 2, versículos de 11 a 14. E aqui nós vamos ancorar a nossa pregação. E mesmo sentados eu gostaria de orar mais uma vez. De nada adianta eu trazer explicações aqui nesta noite, se o Espírito Santo não pegar esta palavra e colocar dentro do seu coração. De nada adianta eu trazer explicações esta noite, tentar explicar a palavra de Deus, mas se o Espírito Santo não trazer uma revelação no seu coração. O Evangelho é a palavra revelada de Deus a nós. Pai querido, em nome de Jesus, nós adoramos o Teu nome. Meu Deus, me ajuda nesta noite a trazer esta mensagem à Tua igreja. Me ajuda nesta noite, amado Espírito Santo, trazer esta mensagem ao Teu povo. Tira tudo aquilo que é contrário, Senhor. Mesmo uma palavra distorcida, que o Senhor coloque ela no lugar. E que haja compreensão e entendimento a cada coração, a cada ouvido que ouvir. Ajuda-me, Espírito Santo. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Vamos lá. Olha só. Antes de ler o texto, Paulo está em Antioquia. Ele escreve de Antioquia para as igrejas da Galácia. E nesse texto, Paulo narra um acontecimento que se deu entre ele e o apóstolo Pedro, para justificar a razão, o motivo daquela carta que ele estava endereçando às igrejas da Galácia. Vamos lá. Olha o que Paulo escreve aos irmãos da Galácia, falando acerca de Pedro, do apóstolo Pedro. Porém, quando Pedro veio para Antioquia da Síria, fiquei contra ele em público, porque ele estava completamente errado.
Essa tradução é a nova tradução na linguagem de hoje, para mais fácil de entendimento. Olha só. Porém, quando Pedro veio para Antioquia, da Síria, eu fiquei contra ele em público, porque ele estava completamente errado. Noutra tradução diz assim, ele estava condenável, ele estava digno de correção. Continuando, de fato, antes de chegarem ali alguns homens mandados por Tiago, esse Tiago era o irmão de Jesus, o irmão biológico de Jesus. Então alguns homens por parte, quem era Tiago? Tiago era o líder da igreja em Jerusalém. Observe que tinham 2 Tiagos que andaram com Jesus. Tiago, filho de Alfeu, e Tiago, filho de Zebedeu, muito bem. Mas só que esse Tiago é outro, não é nenhum dos dois. Esse Tiago não andou com Jesus. Aliás, segundo alguns estudiosos, dizem que ele se converteu depois da ressurreição de Cristo. Irmão biológico de Jesus. Então, Tiago, que era o líder da igreja de Jerusalém, manda alguns irmãos até Paulo, que estava na Síria. Aí ele diz assim, quando chegaram ali alguns homens mandados por Tiago, Pedro tomava refeições com os irmãos não judeus, ou seja, os gentios. Mas depois que aqueles homens chegaram, ele não queria mais tomar refeições com os não judeus, porque tinha medo dos que eram a favor da circuncisão, aliás, de circuncidar os não judeus. Havia uma guerra, havia uma briga, porque os do lado de Tiago queriam circuncidar os gentios. E Paulo dizia, não, eles não precisam circuncidar. A circuncisão agora é no coração. Se os judeus quiserem continuar nessa prática, servindo a Cristo, podem continuar. Mas os gentios não precisam dessa circuncisão. Então, quando aqueles homens chegam, Pedro, que estava com Paulo, se afastou dos gentios. Porque a Bíblia diz que ele ficou com medo dos que eram da parte de Tiago. Versículo 13. E também os outros irmãos judeus começaram a agir como hipócritas, do mesmo modo que Pedro. Irmãos, isso é duro de ouvir, não é não? E até Barnabé se deixou levar pela hipocrisia deles. Versículo 14. Quando vi que eles não estavam agindo direito, de acordo com a verdade do Evangelho, eu disse a Pedro na presença de todos, você é judeu, mas não está vivendo como judeu, e sim como não judeu. Então como é que você quer obrigar os não judeus a viverem como judeus? Esta é uma conversa muito delicada. É uma conversa muito difícil. Porque quem era Pedro? Pedro andou 3 anos e meio com Jesus. Barnabé era chamado filho da consolação, filho do Espírito Santo. Mas Paulo repreende esses homens de Deus por causa de uma atitude. Não que Pedro estava sendo hipócrita, mas o texto diz que ele ficou preocupado, o texto diz que ele ficou com medo de ser repreendido por Tiago, que era o irmão biológico de Jesus. Então Paulo chama a atenção de Pedro na frente dos demais, na frente daqueles homens. Porque Pedro, irmão, se você lembrar, Pedro que começou com essa coisa de comer com os gentios. Você lembra de Atos, se não me engano, no capítulo 10, quando o lençol desceu do céu com animais, e Pedro tem um êxtase na casa de Cornélio. Quem era Cornélio? Cornélio não era judeu, Cornélio era gentil. Então, aquele lençol desce,
E a Bíblia diz que o Espírito de Deus fala para Pedro, dizendo: Pedro, come, mata e come. Ele diz: Senhor, eu não como coisas impuras. Aí o Senhor diz a Pedro: Pedro, aquilo que eu santifiquei não é impuro. Aqui é uma metáfora, porque o próprio Deus, revelando a Pedro, estava falando acerca dos gentios, das nações que não eram judias, dos povos estrangeiros, cumprindo assim aquela profecia acerca do tabernáculo de Davi. Amós capítulo 4, versículo 11, não precisa abrir porque eu sei que vocês sabem. Quando o Senhor diz: nos últimos dias levantarei o tabernáculo caído de Davi, repará-lo-ei das suas ruínas, e todas as nações afluirão para Jerusalém, olharão para o Senhor. Era uma palavra, uma profecia acerca das nações. E era justamente isso que Paulo estava repreendendo Pedro. Porque Pedro ficou com medo, então ele tinha comunhão com os gentios, ele tomava refeições com os gentios, ele ia na casa dos gentios. Quando vieram os da parte de Tiago, ele afasta dos gentios. É aquele crente muitas vezes que, quando tem o pastor por perto, ele é uma coisa. Isso não acontece aqui, não estou falando de você, fique bem claro, para você não ficar chateado comigo. Mas quando o pastor chega perto, ele muda a fala. Uma vez, há muitos anos atrás, ali na JK, eu dei de cara com um irmão que ia na igreja. Ele se dizia membro, se dizia crente, mas eu encontrei bem numa esquina com ele. Não teve como ele voltar, e ele pôs as duas mãos para trás e começou a conversar comigo, e a fumaça subindo aqui nas costas dele. Às vezes a pessoa fala assim: vou esconder do pastor, vou esconder do irmão, senão ele vai me... Não, irmãos, é melhor já fazer nas vistas, porque você não esconde daquele que é o principal, de Deus. Então Pedro, quando Paulo repreende, por quê? Porque essa atitude de Pedro, ou seja, os homens de Tiago chegaram, então eu vou me afastar dos gentios, porque Tiago prega a circuncisão, e Paulo prega que não precisa. Então, para não ferir o coração de Tiago, e eu não ficar feio com os irmãos de Tiago, com os homens que Tiago mandou, eu vou me afastar deles. Aí Paulo diz: Pedro, olha o que você está fazendo, Pedro. Por esses, Cristo morreu também. Por estes, Pedro, Cristo deu a sua vida também. Não foi somente para aqueles da circuncisão, mas a circuncisão agora para estes é no coração. Basta crer que eles fazem parte da mesma comunidade, do mesmo povo. A mesma eleição que alcançou o judeu, alcançou o gentio também. Então Pedro, para que isso, Pedro? Vamos voltar para o evangelho da verdade, Pedro. Vamos voltar para as coisas que são corretas, Pedro. Foi você que começou com isso, Pedro, comendo na casa de Cornélio. Você lembra, Pedro? Quando a gente olha para o texto, querido, Pedro, Paulo, ele não aceitava que os gentios fossem excluídos da comunhão. A gente não pode fazer acepção de pessoas. Pedro aqui estava sendo racista, porque não queria, achava que somente a sua raça, somente o seu povo eram os eleitos. E ele estava excluindo os gentios. Paulo não aceitava a exclusão dos gentios. E Paulo se posiciona, a sua doutrina, a doutrina que Paulo carregava, que lutava, era o evangelho da verdade. Era o evangelho que trazia transformação, tanto do gentio quanto do grego, quanto do judeu.
quanto do escravo, quanto do livre. Você vê isso nas cartas de Paulo. Paulo não fazia distinção. Queridos, nós não podemos fazer distinção. Nós não podemos rejeitar aquilo que o Senhor já acolheu. Então Paulo traz o evangelho da verdade para refutar algumas paredes que estavam sendo levantadas em relação à comunhão, em relação à fraternidade. E Paulo então está trazendo de volta essa verdade, porque, como disse para você, o erro doutrinário que a igreja da Galácia estava experimentando era o galacionismo. O que é isso? Salvo pela graça, mas guardados pela lei. Aí Paulo disse, não. Não tem nada de guardados pela lei. Nós somos salvos pela graça e acabou. Porque o homem jamais consegue cumprir a lei, os requisitos da lei. Jesus, ele não aboliu a lei, ele não caducou, a lei não foi caducada, a lei não foi abolida, a lei foi cumprida em Cristo. Por que Cristo cumpriu? Porque homem nenhum conseguia cumprir a lei. Hoje nós tivemos a aula na nossa sala de ensino. Irmãos, eu saio todas as manhãs maravilhado com o Evangelho. Eu fico de boca aberta quando eu ouço o Evangelho. Hoje nós tivemos uma aula ministrada pela nossa professora Cláudia. Que aula, irmãos! Falando sobre o Redentor. E é bom quando a gente aprofunda nas Escrituras. Porque o Evangelho tem que ser colocado no centro das nossas vidas. Se a mensagem do Evangelho não estiver no centro das nossas vidas, outras mensagens vão ocupar este lugar. Se o Evangelho for tirado do centro das nossas vidas, outra mensagem ocupa. Quando o Evangelho é tirado do púlpito, outra mensagem ocupa. Nós não podemos abrir mão do Evangelho, querido. Nós não podemos nos contentar com outra mensagem. Nós não podemos aplaudir outra mensagem a não ser o Evangelho. Era isso que Paulo estava refutando na igreja da Galácia. Ele disse, não, vocês não precisam de outro acréscimo. Vocês não precisam de outra coisa. É somente Cristo. Cristo é suficiente. Cristo é suficiente. O problema é que a gente fica contente com as bênçãos. E temos que nos contentar sim. Mas o problema não é apenas contentar com as bênçãos. É quando aquele contentamento com as bênçãos se torna maior do que o contentamento com o próprio Deus. Às vezes a gente celebra nossas conquistas. Devemos celebrar sim. Mas quando essas celebrações por uma conquista se torna maior do que o contentamento com a pessoa de Cristo, esse é o problema. Publicamos nossas conquistas, mas não publicamos nosso amor por Cristo. É quando o Evangelho é colocado de lado, outras coisas são acrescentadas. E o problema é esse, é que o povo gosta das outras coisas. Uma vez eu estava num lugar, pastor Ribinha já contou isso aqui. Uma vez eu estava num lugar, fui pregar num lugar, em outro país. E os preletores era eu e o pastor Ribinha. E era pregar para pastores. Eu preguei, Ribinha pregou, depois eu preguei, depois Ribinha pregou, foram 2 dias. Num sábado pela manhã, um pastor chamou o pastor Ribinha para dar uma volta de carro pelas ruas daquele país. E ele disse assim, você acabou com minha vida. De uma igreja grande daquele país. Ele disse assim, aquele pastor disse, você acabou com minha vida. Aí ele falou assim, por quê? Porque você trouxe um evangelho, que eu sei que é o correto.
mas eu não posso pregar isso na minha igreja, porque o povo quer outro evangelho. E agora, eu fui ferido por esse evangelho, e hoje à noite eu tenho que pregar na minha igreja, eu não sei como vou me comportar diante do povo, porque eles já foram acostumados com outro evangelho. Irmãos, quando o evangelho é removido do púlpito, outra mensagem ocupa o centro daquele púlpito. E isso é sério, porque um evangelho insuficiente, ele não salva. Esse é o problema. Um evangelho que não é puro não salva. Um evangelho que não tem Cristo não salva. Pode até prosperar, pode trazer uma terapia à sua mente, pode te levar num novo nível, mas ele não salva. Pode te fazer bem, mas ele não salva. Pode melhorar teu casamento, mas ele não salva. Esse é o problema. Um evangelho diluído, um evangelho falso, ele não salva. Um evangelho que traz entretenimento, que faz você sair desse lugar com o ego amaciado, não te salva. Esse é o problema, porque o evangelho confronta o nosso pecado, confronta as nossas vidas, nos humilha a ponto de nos levar aos pés da cruz. É esse evangelho que salva. Quando você bate no peito e diz: eu não presto, eu preciso de uma mudança na minha vida, senão eu estou perdido. É quando eu saio com a consciência ferida, com a alma rasgada. Esse evangelho que traz mudança, traz transformação. Eu lembro que há muitos anos atrás, a gente estava num encontro, num retiro no final de semana, e teve uma ministração muito forte. Peniel, na sexta-feira. Quem lembra do Peniel? Penielzão, pancada. Eu lembro que um homem, ele entrou numa mata assim, ele abraçou uma árvore e batia no peito. Irmãos, aquele homem dava urros, batendo no peito e dizendo: eu sou um safado, eu não presto. O evangelho precisa entrar no nosso coração e transformar as nossas vidas. Eu posso até trazer uma mensagem bíblica, mas se não for o evangelho, se torna apenas uma mensagem bíblica. Porque fora de Cristo, tudo é um completo absurdo. Nós não podemos sair deste caminho, nós não podemos sair desta linha, nós não podemos tirar nossos olhos do autor e consumador da nossa fé. Aquele que em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a vergonha da cruz. Somente quem se deparou com a verdade é capaz de não renunciar a ela. Por que Paulo repreende a Pedro? Porque aquela atitude de Pedro poderia trazer um prejuízo à igreja. Cristo e adicionando mais alguma coisa. Cristo e trazendo mais alguma coisa. Cristo e adicionando outras coisas. Eu e você precisamos zelar pela igreja do Senhor. Eu e você precisamos zelar pelos irmãos. Cuidar uns dos outros. Se o irmão está numa direção errada, você como irmão, fraterno, pode ir lá: irmão, não faça isso. Volte para o evangelho. O evangelho é uma mensagem libertadora, mas transformadora também. Por que Jesus em Mateus 11, 28, ele diz assim: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Jesus não está falando de angústia, de depressão, não. Jesus está falando da falsa religião. Vocês estão cansados de fazerem tantas coisas e ainda assim estarem com suas almas cansadas. Vinde a mim. Vinde a mim, o meu fardo é leve, é suave, meu jugo é suave, meu fardo é leve, vinde a mim. O evangelho não é um entretenimento, o evangelho é a porta de entrada
da igreja, mas é também o seu chão. Eu já vi gente falando assim, não, todo mundo já sabe o evangelho, agora vamos partir para outro rumo, porque todo mundo já sabe. Não, querido, o evangelho é o chão, é o céu, são as paredes. O evangelho é o trilho, é o fundamento, não existe outra coisa. Paul Walsh diz que passaremos eternidades de eternidade aprendendo sobre o evangelho, e mesmo assim a gente não vai chegar ao fim. Gastaremos eternidade de eternidades aprendendo, compreendendo, trazendo revelações a nós sobre o evangelho, e ainda assim não compreenderemos a sua profundidade. A verdade do evangelho está sempre em oposição ao mundo. Irmãos, se o mundo está aplaudindo a igreja, tem alguma coisa errada. Se o mundo está aplaudindo a igreja, nós estamos completamente errados. Porque são direções opostas, são rumos diferentes. É andar na contramão do mundo. Era esse evangelho que estava entrando na igreja da Galácia. Porque o evangelho tem um vasto número de implicações para toda a nossa vida. E temos que colocar a nossa vida de conformidade na forma do evangelho. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não vos amoldeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Os padrões do mundo não estão de acordo ao padrão do evangelho. Como já disse, o evangelho não é apenas a porta de entrada da vida cristã. O evangelho é o chão, é a base, é o fundamento onde a igreja permanecerá até o fim, até Jesus voltar. Essa foi a conversa delicada de Pedro. A gente falando assim de fora é fácil, mas eu creio que para Paulo não foi fácil. Agora, olhemos para nós. E quando essas conversas chegam na nossa vida? E quando essas conversas chegam dentro da nossa casa? Eu lembro uma vez, cadê o Atos? Posso falar, Atos? Pode? Tá, ok. Eu lembro que o Atos tinha 12, 13 anos. Ele me chamou para conversar. Papai, quero conversar com você. Posso contar? Pode, né? Obrigado. Me chamou lá no quarto dele. Senta na cama aqui. Eu sentei e falei, meu Deus. Olhou para mim assim, sentado do meu lado na cama dele, falou assim, quero falar para o senhor que é difícil ser filho do pastor Ronaldo. Falei, agora está difícil, como é que eu vou devolver esse menino? É difícil ser seu filho. É claro que eu sabia o que ele estava querendo dizer. Meus amiguinhos faz coisa que eu não posso fazer. Era essa a questão dele. Meus amiguinhos, tu tem namorada, eu sou filho do pastor, não posso ter. Meus amiguinhos vão para a festa, mas eu não posso ir, porque eu sou filho do pastor Ronaldo. Falei, tá ruim então, né? Aí, de repente, passou uns dias, ele chegou, eu quero ir para a festa tal. Era uma festa de amiguinho, na casa assim, num lugar. E eu quero ir. Falei, tá bom, eu te levo. Sem nenhum problema. Aí, eu e Marilson, eu lembro, levamos em duas ainda, né amor? A primeira. Cheguei lá, parecia um funk lá para dentro. Falei, meu Deus. Deixei ele na porta, a Marilson falou assim, Atos, vem cá. Lembre-se, o Espírito Santo está na tua vida.
você é crente. Deu uma ensaboada assim, liberou o menino. O menino entrou. Irmão, chegamos em casa, não foi 10 minutos. Vem me buscar, não dou conta de ficar aqui não. Outra vez foi a Raíza. Cadê a Raíza? Está por aí, né? Está lá atrás. Raíza chegou para a mãe dela e falou assim: mamãe, qual a idade que eu posso sair da igreja? Marilza olhou para ela e falou assim: minha filha, na hora que você quiser, as portas do inferno estão abertas. Não, mamãe, a senhora pegou pesado. A gente sorri dessas coisas. Mas, queridos, há coisas que, com certeza, estão dentro de você que não foram resolvidas. Existem conversas aí dentro da tua alma que ainda não foram colocados em pratos limpos. Existem coisas que você preferiu deixar para lá, para não enfrentar. E por isso, você hoje carrega algo que não era para você carregar. Existem liberações de perdão no teu coração que você nunca liberou. Coisas de 10, 15, 20, 30 anos que você carrega. A pessoa nem lembra mais de você, mas você dorme e acorda com essa pessoa na sua mente e no seu coração. Porque você não foi capaz de pegar o telefone ou ir atrás dessa pessoa e falar: ó, quero ter uma conversa com você. Talvez aquela pessoa vai ficar até assustada porque ela não tem nada com você, mas você tem coisas guardadas. Porque você deixou que essas coisas ficassem escondidas dentro do teu coração. Eu vou contar uma minha agora. Um dia eu tive que voltar, depois de 15 anos. Eu cheguei para Marilza e falei assim: amor, eu preciso conversar com uma pessoa. E falei o nome da pessoa para Marilza. Falei assim: vou lá conversar com... Tu vai fazer o que lá, meu amor? Falei: vou conversar. O quê? Falei: não sei. 15 anos tinha se passado. Aliás, 15 não, 16 anos. Ela falou assim: chama o Brande, Felipe, leva uns 2 contigo, porque tu pode apanhar. Não, ela não falou isso, pode apanhar. Eu falei assim: não, eu vou só, porque é algo meu. E se ele falar o que tu não quer ouvir? Eu falei: eu apenas ouço. 16 anos depois, 15 ou 16 anos depois, eu liguei para essa pessoa. Já tinha tido outros encontros, mas não como aquele. Já tínhamos conversado, mas não como aquele encontro que eu queria. E foi algo tão de Deus, porque um dia eu estava no jardim do Getsemane, estava de joelho, orando no jardim do Getsemane. E quando você vai no jardim do Getsemane, você fica assim doido: será que foi aqui? Será que foi aqui? Você fica querendo saber onde que Jesus orou. Então você fica doido. E eu estava de joelho no jardim do Getsemane. E de repente veio no meu coração orar por aquela pessoa. Eu comecei a orar. E ali o Espírito Santo de Deus falou no meu coração: vá nessa pessoa. Eu pensei que era coisa da minha mente. Esperei 1 ano. Já ia voltar de novo no outro ano a Israel. E o Espírito Santo falou: lembra do ano passado? Você não foi, já vai fazer 1 ano. Falei: vou ter que ir. Liguei para a pessoa, marquei de encontrar com aquela pessoa. Marilza disse: vai falar o quê? Falei: não sei. Aquela pessoa me recebeu, entrei no gabinete dela, eu e ela, sentamos frente a frente. Falei: meu Deus, o que eu vou falar? Porque eu não planejei nada, não sabia o que falar. Eu apenas olhei nos olhos dele e disse assim: eu só vim falar aqui, fulano de tal. Vocês estão rindo porque alguns sabem quem é. Eu só vim falar aqui que eu devo a minha vida para você. Só falei isso. Eu vim aqui dizer que eu devo a minha vida para você.
ele arregalou os olhos brilharam, mas ali foi o início da conversa. Irmãos, ficamos 2 horas ali conversando, rindo, brincando, parecendo 2 meninos. Às vezes a gente não entende os caminhos de Deus e guardamos coisas no coração, perdões, me ajudei os professores de português, perdões, né? Você entende. Os perdões não liberados te adoecem. As coisas que ficam escondidas na alma te enfraquecem espiritualmente. Perdão não liberado, perdão não aceitado. Relacionamentos que ficaram para trás e hoje te prendem. Hoje te colocam num casulo, numa jaula, numa prisão. Simplesmente porque você tem fugido de conversas delicadas. Sabe, irmãos, tem assunto que a gente tem que resolver. Tem conversas que a gente tem que colocar em pratos limpos. Por que a gente endurece tanto o coração? Sabe por quê, irmãos? Porque a gente não quer se humilhar. Porque a gente não quer abrir mão dos nossos direitos. Alguém já disse que perdão é você abrir mão dos seus direitos. É perder os seus direitos. É perder as suas razões. Mesmo tendo razão, é abrir mão das suas razões. Porque isso vai te levar a viver uma vida espiritual rasa, a viver uma vida espiritual superficial. Isso vai fazer com que o seu pecado não seja expiado. Sabe por que tem muita gente na igreja que não adora? Porque o pecado não foi expiado. Você lembra da oração do Pai Nosso? Spurgeon diz assim, acerca da oração do Pai Nosso: a menos que você perdoe o seu irmão, você estará lendo ou orando uma sentença de morte contra você, quando você faz a oração do Pai Nosso. Pai, perdoa os meus pecados como eu tenho. Então você vê aí uma condicional. Os nossos pecados são perdoados quando nós perdoamos. É um princípio. Como que Deus vai me perdoar se o meu coração está preso? Se o meu coração está cheio de tanto ódio, de tanta amargura? Como que o meu coração vai estar livre se eu carrego mágoas? Como que o meu coração vai estar livre se eu carrego coisas aqui dentro? Não, pastor, o tempo cura. Tem coisa que o tempo não cura. Você vai para a sepultura carregando essa mágoa. Agora, eu quero trazer, deixa eu falar, e aqui eu termino essa mensagem. Olha o que John Stott, olha o que John Stott diz acerca da cruz. Não há fé ou vida cristã autêntica, a menos que a cruz esteja no centro. Não há fé ou vida cristã autêntica, a menos que a cruz esteja no centro. Por quê? Porque quando a cruz está no centro, essa nossa conversa delicada, essa nossa conversa difícil, ela se converge na cruz. Os argumentos caem por terra quando a cruz está no centro. Sabe por que Pedro e Paulo não ficaram magoados? Por causa da cruz. Sabe por que a gente, quando pede perdão ou libera perdão, não fica magoado?
Porque a gente entende que a cruz é onde as nossas vidas se convergem, é onde nossos argumentos caem por terra, é onde as nossas razões caem por terra. Porque, como já disse, tem assuntos, tem coisas que a gente não pode deixar de lado. Não, pastor, o tempo vai cuidar. Cuida não, irmãos. Ah, Deus vai cuidar. Cuida não. Tem coisas que é Deus, tem coisas que nós temos que fazer. Jesus fala assim: quando você for ao altar levar a tua oferta, lembrar que alguém tem algo contra você, deixa perante o altar a tua oferta e vai conserta, para que a tua oferta seja aceita diante de Deus. Hebreus 12:14, não precisa abrir. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Assuntos da tua vida, problemas da tua vida, não é Deus que vai resolver, é você. Situações que foram criadas, que foram construídas ao longo da vida, somos nós que temos que resolver. Não é Deus, somos nós. Agora, nós temos a cruz, nós temos a humilhação de Cristo, porque somente a cruz pode balizar essas conversas delicadas, somente a cruz pode balizar esses momentos difíceis, somente a cruz pode nos ajudar a sermos libertos. Salmo 85:10. Olha o que o salmista diz: o amor e a verdade se encontraram, a justiça e a paz se beijaram. Aonde que o amor e a verdade se encontraram? Aonde que a justiça e a paz se beijaram, senão na cruz, na pessoa de Cristo? A justiça de Deus veio sobre Cristo, mas essa justiça trouxe paz aos nossos corações, trouxe vida a nós. O problema é que a gente quer fugir, a gente quer esconder, a gente quer viver uma vida cristã do faz de conta, e não assumimos nossos pecados, não assumimos nossos erros, e achamos que está tudo bem, quando está tudo mal. Não, repito a frase de John Stott: não há fé ou vida cristã autêntica, a menos que a cruz esteja no centro. Não tem como resolver questões interpessoais sem a cruz, sem a convergência na cruz. Porque quando eu olho para a humilhação de Cristo, ah, querido, se o meu Senhor e meu Salvador se humilhou por mim, por que eu não posso me humilhar para meu irmão? Por que eu não posso abrir meu coração para o meu irmão? Por que eu não posso perdoar quem me ofendeu? Por que eu não abro mão dos meus direitos? Por que eu não abro mão das minhas razões em detrimento de outra pessoa? Se eu não olhar para a cruz e ver o meu Salvador sendo humilhado, esmagado, ser surrado, receber uma coroa de espinhos, tudo isso por amor. Eu gostaria de orar com você. Dá um dó para mim, tem uma canção que eu gostaria que você cantasse. Eu gostaria de orar. Eu sei que às vezes a gente precisa, e a gente sempre precisa da ajuda do Espírito Santo. Jesus fala assim: sem mim vocês nada podem fazer. Às vezes é necessário que a graça dele desça sobre nós e nos ajude, nos leve ao entendimento, nos leve a uma compreensão, nos leve a um lugar, porque só quem foi afetado pelo Evangelho de Cristo
é capaz de abrir mão dos seus direitos. É capaz de olhar para o outro e falar: fulano, eu vim aqui, me perdoe. Me perdoe porque o meu coração está guardando mágoa contra você. Talvez a pessoa vá até assustar porque ela nem vai recordar, mas o importante é que você esteja livre. Eu gostaria que você cantasse essa canção. E se você deseja, talvez tantas coisas tenham acontecido na tua vida por causa do não liberar de um perdão, por causa de mágoas e coisas que você carrega. Se você quiser vir à frente, eu gostaria de orar com você para Deus trazer uma libertação na tua vida, para que você saia desta noite, deste ambiente, e procure essa pessoa, liga para essa pessoa, escreve para essa pessoa, manda uma mensagem para essa pessoa, mas peça perdão. Fala: eu quero ser livre deste mal. Ah, pastor, mas eu não estou sentindo. Perdão não é sentimento, perdão é mandamento. E se Ele mandou, a gente tem que fazer. E vai contra a nossa natureza, vai contra a nossa vida, os nossos orgulhos. Porque o orgulhoso não pede perdão, irmão. O orgulhoso quer vencer na força do braço. O orgulhoso, ele quer vencer. Não, eu não preciso me humilhar, foi ele que me feriu, e não sei o que, e não sei o que. Não, querido, o evangelho não é para os orgulhosos. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Feliz o humilde de espírito, porque ele encontrou na cruz a sua libertação. O de cruz se erigiu, dela o dia fugiu, como emblema